Olá, bom dia para você que nos acompanha. O Jornal Diário dos Campos está ao vivo na manhã desta sexta-feira e o quadro DC Entrevista vai falar sobre os homicídios e o trabalho da Polícia Civil na resolução desses crimes. Para falar desse assunto, a gente conversa com o delegado Fernando Jasinski. Ele é responsável pelo setor de homicídios da 13ª Subdivisão Policial aqui de Ponta Grossa. Olá, bom dia, doutor. Bom dia, Luana. É um prazer estar aqui contigo. A gente que agradece a sua participação. E, doutor, a gente gostaria de começar falando que o senhor nos atualizasse como estão os crimes de homicídios aqui em Ponta Grossa, principalmente agora durante a pandemia. Teve redução? Teve uma alta? Perfeito. Então, os números eles estão muito similares ao ano passado, né? Até o dia 31 de maio, no ano passado, nós tivemos 18 homicídios, e nesse ano a gente teve um pequeno acréscimo para 20 homicídios. Mas durante esse período de pandemia, de isolamento, os números são os mesmos, né? Aconteceram 4 homicídios no ano passado e 4 neste ano, né? Um fator importante é que durante o período de pandemia, né, embora haja uma preocupação crescente em relação à questão de crimes de violência de gênero, né, contra a mulher, familiar contra a mulher, não houve nenhum feminicídio registrado nesse período de pandemia na cidade de Ponta Grossa, né? Teve 2 esse ano, mas os 2 foram anteriores a esse período. Doutor, ainda sobre a questão da pandemia, a gente teve um período aí de comércio que ficou fechado, né? Não tivemos nenhum caso relacionado também a crimes de latrocínio aqui na nossa cidade durante todo esse período? Então, latrocínio, nós temos alguns casos aí, né? Inclusive essa situação que gerou uma prisão do indivíduo que até teria atropelado a moça e pego os pertences, né? Que foi um caso que ficou na tentativa, né? Que foi elucidado. Realmente latrocínio consumado, eu não levantei a informação, né, embora eu seja delegado do setor operacional, né, é o Dr. Maurício que preside mais as investigações relacionadas ao latrocínio. Doutor, agora com relação à questão, um tema que tem sido bastante debatido, até a questão de soltura de presos, por conta também da aglomeração nas cadeias. Aqui em Ponta Grossa a gente também teve um número significativo de pessoas, né, que foram soltas. O senhor acredita que essa decisão do uso da tornozeleira pode vir a aumentar esse tipo de crime aqui em Ponta Grossa? Sem sombra de dúvidas, né? Não é um achismo, né? A gente percebe pelas investigações nossas e também pelos plantões nossos, né, na lavratura de flagrante, que a maioria dos indivíduos que nós realizamos a prisão são indivíduos reincidentes, né? Às vezes se prende 3, 4, 5 vezes o mesmo indivíduo pela prática de determinados crimes. Não é raro, né, que um indivíduo que esteja com tornozeleira eletrônica se envolva em situações de crime. Então, em relação a essa situação da tornozeleira eletrônica, pelo que, na verdade, é o Departamento Penitenciário que compete esse tipo de monitoramento, eles saberiam informar melhor, mas pelo que eu tenho conhecimento, nessa época de Covid, salvo engano, o número de presos que teriam sido liberados mediante tornozeleira eletrônica seria 75. Mas parece que o Ministério Público pleiteou e, salvo engano, foi revogado, né, esses benefícios da tornozeleira para esses indivíduos. Correto, doutor. E a gente sabe também que o trabalho da Polícia Civil ela mudou de um ano para cá, né? Sim. Questão de alguns setores que foram colocados dentro da 13ª. A partir disso, como que se deu o trabalho da Polícia Civil na resolução desses crimes que não tinham sido elucidados há cerca de anos, assim? Então, essa reestruturação foi extremamente importante, é um dos pontos fortes aí da gestão do Dr. Najib, né? Essa promoção dessa alteração, né? Porque antes nós tínhamos 4 distritos policiais, a maioria dos crimes eram apurados por esses distritos, que era a cidade dividida em áreas, né? Agora nós temos uma divisão, 2 centrais de inquéritos, né? Um que trabalha com inquéritos mais antigos e um que instaura os demais inquéritos que não são instaurados pelos homicídios, pelo setor operacional e pelas delegacias especializadas, né? Isso foi uma melhor gestão de pessoal, né? Experiência própria no passado, não raro o investigador de polícia estava na rua intimando a mesma pessoa de distrito distinto, então foi um melhor aproveitamento de pessoal.
Então, essa mudança na gestão, né, impulsionou o número de prisões, impulsionou o número de operações realizadas pela 13ª Subdivisão Policial, que excedeu, inclusive, mais de 100%, né, em relação ao número 19 em relação ao número de 2018. Né? Então, houve um incremento. Né? Em relação à questão de homicídios, né, o Dr. Jairo vinha acumulando Piraí do Sul e homicídios, né, e agora, a partir de maio, né, eu já, digamos, divido o trabalho com o Dr. Maurício no setor operacional, estou também respondendo pelo homicídios, né, digamos, primariamente pelo homicídios e dando um apoio também no setor operacional. Nessas mudanças, nós trouxemos também para homicídios as situações de tentativa. Essas situações de tentativas eram apuradas para os distritos, então elas estão sendo apuradas também pelo homicídios, que teve um incremento de efetivo de 2 investigadores. Legal. Agora eu gostaria de saber, doutor, por quais motivos esses homicídios acontecem? Quais seriam as principais motivações? Está ligado a desentendimentos, tráfico de drogas? O que o senhor poderia elencar para nós sobre isso? Então, a maioria dos homicídios, eles estão relacionados aqui na cidade de Ponta Grossa ao tráfico de drogas. Então, essa mudança, né, de titularidade, o Dr. Jairo acumulando Piraí e eu já estando no setor operacional ali, acaba que pode potencializar, né, as investigações também de tráfico de drogas. Né? Um exemplo que a gente pode dar é a investigação, né, desses 4 homicídios e uma tentativa que aconteceu ano passado, né, que 2 dos corpos foram carbonizados, né, 3 deles estavam amarrados, e no final das contas, concluindo a investigação ali, nós representamos pela prisão preventiva dos autores, e na casa de um dos indivíduos, a gente acabou localizando mais de 6 quilos de crack, anotação com muita movimentação de drogas ali, e também 15 mil reais em dinheiro. Então você percebe que a maioria dos homicídios da cidade de Ponta Grossa, eles têm uma relação íntima com o tráfico de drogas. É a causa número 1 de homicídios. Em seguida, vem os desentendimentos, né, como segunda causa, mas preponderantemente o tráfico de drogas é o principal fator. Então é por isso também que a nossa política, né, de sempre estar, né, aliado à população, né, sempre fazendo operações contra o tráfico de drogas, porque esse crime ele fomenta não só os homicídios, né, que a maior parte dos homicídios são praticados em razão de dívida de droga, em relação a tráfico de drogas, mas principalmente os crimes patrimoniais. Né? A maioria dos crimes patrimoniais são praticados, né, para sustentar o vício em drogas. O senhor estava comentando sobre o tráfico de drogas, um trabalho conjunto com a Polícia Civil, Guarda Municipal, né, PRF e PRE nas rodovias. Isso tem ajudado, também tem contribuído nessa grande apreensão de drogas que tem sido realizada para uma redução desses crimes aqui na cidade? Com certeza, a gente observa, né, nos últimos, desde o ano passado e esse ano também, né, o incremento da apreensão de drogas, né, apreensões de centenas de quilos, né, de diversos tipos de entorpecentes. Então, na verdade, é um trabalho conjunto, né, a polícia militar, né, através do patrulhamento ostensivo, e também a polícia rodoviária, né, fazendo grandes apreensões, e também a guarda municipal, né, que incessantemente também tem realizado prisões e também prisões cada vez mais significativas no campo de tráfico de drogas. Então, isso, né, a gente observa que nesse período de pandemia, né, houve uma pequena redução da prática da maioria dos delitos patrimoniais, e seguramente um dos fatores é esse maior, entre aspas, ataque ao tráfico de drogas. Agora, doutor, assim, o senhor até relembrou aqui, a gente também gostaria de relembrar a situação da prisão de 2 suspeitos de um crime aí, de um crime, assassinatos em série, Sim, né? exatamente. Os corpos foram encontrados, foram crimes semelhantes, digamos assim. A gente gostaria de entender como que foi o trabalho da Polícia Civil até chegar nesses suspeitos. Então, só para complementar, né, foram presos semana passada 2 dos indivíduos, e no início dessa semana, salvo engano, na segunda ou na terça-feira, o 3º indivíduo se apresentou na delegacia e foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Então, em tese, os 3 estão presos. Em relação à questão da investigação, né, em grande parte, além, é lógico, de uma delas
terem testemunhas que a vítima teria ingressado dentro do carro, muito do que nos auxiliou na investigação foi justamente a questão da motivação, desavenças anteriores, né, com um dos indivíduos, digamos assim, com um mentor intelectual da maioria desses crimes, né? Então, uma das vítimas teve um desentendimento anterior, né, e daí, em razão, digamos, do modus operandi muito similar dos demais, a gente conseguiu identificar eles como sendo o grupo responsável por essa série de homicídios. Então, foram 4 homicídios no ano passado, além de uma tentativa, né, que inclusive o disparo, né, foi contido pelo aparelho celular de uma das vítimas, né, que foi esclarecido nessa operação que aconteceu semana passada, com a prisão desses 2 indivíduos, né, inclusive um com muita quantidade de entorpecente, quantidade significativa, grande movimentação de dinheiro em relação ao tráfico de drogas, e nessa semana, o 3º indivíduo envolvido com essas situações foi preso. A maioria das situações dos homicídios são relacionados ao tráfico de drogas, mas nesse caso específico, né, nesses homicídios em séries, a gente identificou que pelo menos 3 das situações, né, foi em razão de desentendimento que as vítimas tiveram com esses autores. Agora, o trabalho da Polícia Civil continua a investigação para ver se tem mais suspeitos nesse crime, doutor? Então, basicamente, essa investigação, né, principalmente de um dos fatos que ensejou a prisão preventiva desses indivíduos, está praticamente concluída, mas as outras investigações, né, principalmente desses queimados no Guaragi, sem sombra de dúvidas, haverá mais diligências, né, com a finalidade de identificar se existem outros indivíduos envolvidos com essa série de crimes. Em Ponta Grossa, a gente pode dizer que ainda tem muitos crimes que ainda precisam ser elucidados? Como que está essa situação aqui? Então, a Ponta Grossa, né, não é puxar a sardinha para o nosso lado, mas historicamente, desde que eu entrei na polícia, que foi em 2014, né, Ponta Grossa sempre teve um dos índices de resolução de homicídios mais altos do estado, sempre beirando os 80%, 90%. Inclusive, é um índice, né, que é superior, inclusive, a muitos países desenvolvidos, né? Isso se dá, né, fruto de um trabalho de uma equipe comprometida. Não é só o delegado de polícia, são investigadores e escrivães que trabalham incessantemente, vestem a camisa para elucidar esses crimes. Então, lógico que o índice de resolução é alto, 80%, 90%, mas sempre sobra, né, algum homicídio, né, para ser investigado. Né? Fato é, por exemplo, essa operação que a gente fez semana passada, praticamente a gente está concluindo a elucidação de 4 homicídios. Né? Então, lógico, há homicídios novos, mas a gente continua trabalhando na identificação, né, da autoria dos homicídios passados. E é muito importante fazer uma ressalva. Dentro da persecução penal, né, muito se cobra a polícia, né, a Polícia Civil principalmente, porque acredito que deve ser a instituição mais próxima da população. Mas o trabalho, né, da Polícia Civil, ela se resume à fase da investigação, que é a identificação da autoria. Né? O delegado de polícia, né, como operador do direito, ele pode representar por busca, prisão, mas nós também temos outras instituições, que são o Ministério Público e o Judiciário. Né? Então, encerrada a fase investigativa, nós temos um processo penal. Isso é importante ficar claro para a população, não é só a Polícia Civil também. Né? Todo êxito também, digamos, do esclarecimento dos homicídios, das prisões, envolve outras instituições. E a gente pode dizer que esses mandados de prisão desses suspeitos, eles saem com certa agilidade por parte do Poder Judiciário também, doutor? Na grande maioria das vezes, sim. Né? Na grande maioria das vezes, sim. Só que o ordenamento jurídico ele tem certas limitações. Né? Não se pode, conceder a prisão à torto de direito. Tem um regramento específico, né? Tem balizas. Então, tudo que nós precisamos, né, no geral, nós conseguimos com uma certa agilidade. Né? O Ministério Público é nosso parceiro, o Judiciário é nosso parceiro. Né? Então, mas, né, o ordenamento jurídico, talvez na cabeça da população, é mais fácil você conseguir uma prisão. Né? Salvo uma situação de flagrante, a prisão preventiva ou temporária tem uma série de requisitos. Então, e o entendimento do delegado, ele não vincula, né, nem o Ministério Público, nem o Judiciário.
Então, pode ser que o delegado represente, né, o Ministério Público opine a favor, o Judiciário indefira. Ou, da mesma forma, o delegado represente, o Ministério Público opine contrário e o Judiciário, por exemplo, defira ou não defira. Então, um entendimento não vincula o outro. Mas, no geral, né, esse trabalho que vem de anos, né, está sendo dado continuidade, tanto é que os homicídios de Ponta Grossa aqui em 2020 a gente está conseguindo manter a elucidação em torno de 80%, né? E, logicamente, nós estamos em 2020 ainda, né? E essa taxa que eu falo é agora de 31 de maio. Com o passar do tempo, né, a gente vai elucidando, vai conseguindo, obtendo, em razão do tempo, uma taxa de elucidação ainda melhor. Comparação com anos anteriores, por exemplo, quanto que era essa taxa de elucidação, mais ou menos, para a gente fazer um comparativo? Então, essa taxa de elucidação sempre girou entre 70% e 90%, né? Sempre foi mais ou menos dentro dessa margem e continua mais ou menos nesses mesmos níveis, né? Então, para a gente finalizar, a importância da população também fazer denúncias, principalmente de suspeitos pela prática de homicídios. Isso é importantíssimo, né? A Polícia Civil trabalha com informação, né? Muitas vezes, principalmente nesses homicídios de tráfico de drogas, o que acontece? Às vezes testemunhas, né, as pessoas acabam tendo algum receio, né, de repassar maiores detalhes. Então, da importância da população que pode se valer, por exemplo, do WhatsApp denúncia, né, pode se valer do contato da polícia, ou pode ir, inclusive, pessoalmente lá na 13ª, né, conversar comigo, com os investigadores, para repassar informações, que isso é extremamente relevante para a apuração dos fatos, né? Eu diria que nós tivemos também um grande aumento, né, de operações, de prisões do ano passado para esse ano, em razão justamente da criação desses canais, né, que ficou mais acessível à população oferecer denúncia. Então, isso tem subsidiado melhor as nossas investigações, as nossas representações, e está aí o resultado, né? A segurança pública é um dever de todos. Então, é extremamente importante contar com a colaboração da população, que ela continue colaborando conosco. Isso é extremamente importante para o êxito dos nossos trabalhos. É importante destacar ainda que é totalmente sigilosa essas informações e a identidade de quem denuncia. Exatamente, é totalmente sigilosa, né? Pode utilizar o WhatsApp denúncia, pode ir até a delegacia. Nós temos ferramentas, né, para garantir o anonimato, né, para que a pessoa não se exponha. Então, é importante que a população continue colaborando. E o senhor gostaria de apresentar mais alguma informação, assim, e também orientações para quem nos assiste? Então, a principal orientação é continuar realmente nos auxiliando, né, através do WhatsApp denúncia ali. Nós temos um WhatsApp, se for possível, né, colocar posteriormente o WhatsApp do setor operacional e também o WhatsApp da seção de homicídios. Logicamente, se encaminhar uma mensagem para um para outro, a gente faz o direcionamento, né? O nosso setor, além da situação de homicídios, tentativas, também atende a situação de suicídios e pessoas desaparecidas, né? Então, eventualmente, se tiver situações de pessoas desaparecidas, também podem encaminhar informação por essas vias, né? E também é um trabalho que consome bastante tempo ali do setor, né? Semana passada, por exemplo, né, teve um menino que estava desaparecido, acho que a família, e só o pai aqui era de Ponta Grossa, e através da ajuda da população, né, nós conseguimos, né, com o apoio da delegacia de Castro, localizá-lo lá na cidade de Castro. Então ele deslocou possivelmente a pé de Ponta Grossa até Castro, e lá ele foi localizado pela Polícia Civil. Maravilha, doutora, a gente agradece a sua participação aqui conosco mais uma vez. Essa foi a entrevista do delegado Fernando Jazinski. E os telefones que o doutor comentou aqui na entrevista, a gente coloca logo mais para você, para fazer denúncias e passar qualquer informação importante para a Polícia Civil. A todos, um bom dia.